Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 599 Olho por olho, dente por dente. A princesa fantasma Ina balançou seu cajado e invocou um meteoro em chamas. BOOM. O meteoro atingiu o solo e uma explosão de chamas se espalhou, instantaneamente atingindo todos na vizinhança. 1000 jogadores foram mortos instantaneamente. No entanto, ainda mais avançaram para preencher seus lugares. Eles planejavam diminuir lentamente a vida da princesa fantasma Ina. Desta forma, com pessoas e tempo suficiente, mesmo o mais poderoso dos bosses acabaria por cair. Ninguém jamais poderia imaginar que ela seria tão poderosa. As mortes rapidamente se acumularam. Meia hora depois, a princesa fantasma Ina ainda tinha um terço de sua vida. Estava caindo muito devagar. Somente então os jogadores entenderam o poder de um Lorde Variante nível 100. Era completamente diferente de outros chefes, que morriam 5 ou 6 minutos depois de serem atacados por vários milhares de jogadores ao mesmo tempo. A guilda Splendid Temple havia sofrido pesadas perdas. Suas baixas já ultrapassavam 200. Tankers, interrompam os feitiços dela. Magos, diminuam sua produção de dano. Vocês estão criando muito agron. Splendid Star ordenou. Nesse ritmo, mesmo se eles pegassem um bom equipamento, não valeria a pena. Além dos membros da Splendid Temple, a princesa fantasma Ina havia matado cerca de 10.000 jogadores até agora. Nesse momento, mais 3 guildas chegaram com equipes de 1000 homens. 7.000 jogadores cercaram o golem gigante de aço que enviou punho após punho, matando várias dezenas de jogadores a cada ataque. Independentemente de quantos caiam, mais e mais jogadores continuavam avançando, aparentemente sem medo da morte. Todos esses jogadores sonhavam em tirar a sorte grande. O custo da maioria dos equipamentos em seus corpos variava de várias dezenas a centenas de ouro. Talvez até 1000 para os mais ricos entre eles. Enquanto isso, chefes como o golem gigante de aço e a princesa fantasma Ina dropariam equipamentos que valiam dezenas de milhares de ouro, no mínimo. Contanto que tivessem a sorte de serem aqueles a porem as mãos nos drops. A quantidade de ouro que ganharia vendendo estes equipamentos ao líder de uma grande guilda ou organização de jogos era suficiente para substituir o conjunto atual de equipamentos por algo 5 ou 6 níveis acima. Eventos semelhantes haviam acontecido antes, com inúmeros exemplos de jogadores enriquecendo da noite para o dia. Foi devido a essas histórias que as pessoas comuns se agitavam sempre que havia a possibilidade de conseguir se tornar o sortudo da vez. Sempre que um chefe era avistado, eles começavam a se mexer. Então, quando a notícia sobre a princesa fantasma Ina atacando Crassus se espalhou, todos esses caçadores de drop vieram correndo. Até um elefante pode ser mordido até a morte se tiverem formigas o suficiente. Não importava o quão poderosa a princesa fantasma Ina e sua convocação fossem, ela não tinha como bloquear essa interminável maré de jogadores. Cada pouquinho de dano acumulado diminuiria sua vida. Hall of Terror. A princesa fantasma Ina soltou um gemido agudo, fazendo todos os jogadores em um raio de 50 metros congelarem no lugar antes de fugirem como galinhas sem cabeça. Caos e confusão caíram sobre o campo de batalha. Os magos na retaguarda deram um passo à frente e liberaram sua magia. Niyan não se atreveu a se envolver com a princesa fantasma Ina. Ele se aproximou furtivamente a 20 metros do golem gigante de aço, inspecionando com transcendente insight. Assim ele descobriu que o monstro tinha apenas 9% de vida restantes. Em breve ele morreria. O golem gigante de aço ficou furioso e tirou um machado gigante de suas costas. Ele balançou o machado em um golpe horizontal, soltando um feixe crescente de 10 metros de largura em direção à multidão. Bum! 100 jogadores foram eliminados em um instante, transformando-se em raios de luz. Merda! Ele entrou em fúria. Todo mundo, corra! Esperem ele voltar ao normal. Vocês são loucos? Não tem como lutar com ele assim. Corram! O golem gigante de aço perseguiu loucamente os jogadores em fuga. Ele varreu tudo em seu caminho. Niyan se escondeu entre a multidão. Vendo o golem gigante de aço se preparando para mais um ataque, ele se desviou do caminho com Gale Step. O enorme machado cortou o ar e passou zumbindo junto à sua orelha e ele pode ouvir inúmeros gritos miseráveis vindo de trás dele. Olhando para trás, quase 100 cadáveres estavam espalhados pelo chão. Os fracos só poderiam servir como bucha de canhão. O golem gigante de aço deixava um rastro de carnificina e destruição por onde quer que passasse. Niyan circulou para trás do golem gigante de aço. Ele estava a cerca de 10 metros de distância. Ele olhou de perto as costas de seu alvo. Com a vida do golem gigante de aço caindo para 3%, todos esperavam ansiosamente que o golpe final fosse dado. No entanto, ninguém se atreveu a atacar. Era simplesmente muito perigoso. Qualquer um que se aproximasse seria instantaneamente dividido ao meio. Feitiços impiedosamente bombardearam o golem gigante de aço. Uma sequência contínua de valores de dano flutuava acima de sua cabeça. A vida do golem gigante de aço finalmente caiu abaixo de 1%. Está quase morto. Nós podemos fazer isso. Eu estou contando com vocês para me cobrir quando eu for pegar os drops. Alguns grupos formaram linhas defensivas, impedindo a passagem dos jogadores por trás deles. Os ladrões reunidos na frente começaram a andar de um lado para o outro, preparando-se para atacar a qualquer momento. Eles fariam qualquer coisa para agarrar esse pote de ouro.
Os jogadores que ficaram mais para trás e tentaram se espremer com força, impulsionados pelo fascínio das possíveis recompensas. Mas aqueles na frente queriam roubar tudo para si mesmos. Claro que eles não deixariam os outros passarem. A vida do golem gigante de aço continuou caindo. 0,7%. 0,5%. 0,3%. Flicker Strike. A figura de Ni Yan ficou borrada em movimento, chegando instantaneamente atrás do golem gigante de aço. Backbreaker. Ele torceu sua cintura, canalizando todo o seu poder em um braço e empurrou a espada de Zenard contra as costas do golem. Menos 9.324. Boom. O golem gigante de aço caiu no chão. Ótimo, eu consegui o golpe final. Ni Yan olhou para a barra de notificação. Ele obteve mais de 2.000 de honra. Ni Yan estava prestes a se abaixar e pegar os drops, quando os guerreiros e ladrões atrás dele correram para frente. O golem gigante de aço morreu. Rapidamente, peguem tudo. Parem esse ladrão. Nuvens vermelhas de chamas surgiram no céu. Bolas de fogo começaram a descer como uma chuva infernal. Malditos magos, qual babaca lançou um feitiço ao é? Alguns ladrões e guerreiros não conseguiam fugir a tempo e foram imediatamente subjugados pelo dilúvio de bolas de fogo. Um cobertor de valores de dano subiu para o céu. Droga, esses caras não estão brincando. Ni Yan evitou o bombardeio com Gale Step. Depois que ele estava a 30 metros de distância, ele olhou para o inferno. Deitados no chão, entre as chamas, haviam vários cadáveres carbonizados. A chuva de magia ficou ainda mais intensa. Os magos haviam trabalhado tanto para matar o golem gigante de aço, mas os guerreiros não os deixaram passar. Vendo os drops prestes a serem arrebatados, eles instantaneamente ficaram furiosos. Se não conseguimos, ninguém mais consegue. Porra, matem todos os punks que estão lançando magias, gritou furioso o comandante de um pequeno grupo. Tudo dentro de um raio de 30 metros dos restos do golem gigante de aço estava envolto em chamas, raios e gelo. Esqueça, não vale a pena arriscar minha vida. Ni Yan balançou a cabeça. Eu peguei a honra por matar o golem, e não é como se estivéssemos com falta de equipamentos. Ni Yan olhou para a princesa fantasma e ao longe. Vamos dar uma olhada em como eles estão indo por lá. Ni Yan caminhou em direção ao outro campo de batalha. A situação aqui era muito mais agitada do que com o golem gigante de aço. Várias grandes potências olhavam a princesa fantasma Ina. Entre eles estava a Splendid Temple, que mobilizou cerca de 2.000 jogadores. Havia também God Executioner Sword, Heavenly Azura, Winter Darkness, e algumas outras guildas. Cada uma tinha trazido pelo menos 1.000 jogadores. Eles estavam em alerta máximo, prontos para lutar pelos itens que caíssem. Depois das Kickers United, Holy Empire, Sapphire Shrine e Radiant Sacred Flame, as próximas guildas mais poderosas de Calore foram Death Descent, Splendid Temple, Sky Sievers e Winter Darkness. Eles já haviam se estabelecido em VRMMOS populares anteriores ou recentemente subido ao poder. Como nenhum deles controlava fortalezas, sua renda não era tão alta. No entanto, eles não podiam ser menosprezados. Cada guilda tinha cerca de 60.000 jogadores com uma proporção decente de elites. Embora as Kickers United fosse poderosa, ele sempre vigiavam essas guildas menores. Se eles se tornassem poderosos, seus primeiros alvos seriam as fortalezas ocupadas pelas Kickers United e seus aliados. Para eles, essas guildas representavam uma grande ameaça. Eles não tinham nada a perder. Como eles não controlavam nenhuma fortaleza em primeiro lugar, não importava se eles fossem derrotados pelas Kickers United. O máximo que as Kickers United podiam fazer com eles era caçá-los e causar-lhes algumas perdas. Se o pior acontecesse, eles poderiam simplesmente se dissolver e reiniciar em outro lugar com seus membros principais. Nessa situação, as Kickers United tinha tudo a perder e muito pouco a ganhar, enquanto essas guildas tinham tudo a ganhar e muito pouco a perder. Portanto, para as Kickers United garantir sua fundação, essas guildas de segunda categoria não poderiam crescer mais. Aos primeiros sinais de algo desagradável, eles deveriam ser sufocados até a morte. Os líderes das 4 guildas estavam na linha de frente, comandando suas tropas. Ni Yan olhou em volta e viu as silhuetas dos 5 ladrões da Blood Fendes. Eles estavam vagando por uma área a 20 metros da princesa fantasma Ina. Corria o boato de que a Blood Fendes era um clube estudantil na Academia Militar Superior. 2 dos membros eram estudantes atuais, enquanto os outros 3 já haviam se formado. Eles eram chamados de Dark, Ardente, Shadow, Night e Seal. E as pessoas por detrás destes também eram todos ladrões na vida real. Como Ni Yan estudaria na Academia Militar Superior pelos próximos 4 anos, eles se esbarrariam mais cedo ou mais tarde. Da última vez, eu quase morri em sua emboscada. Agora é minha vez de retribuir o favor. Os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz fria. Ni Yan tinha se tornado muito mais forte desde o último encontro. Os 5 principais da Blood Fendes eram de fato habilidosos. Não era estranho que eles tivessem avançado para Shadow Dancers na linha do tempo anterior. No entanto, eles não podiam se comparar com ele. Neste momento, Nirvana Flame era simplesmente muito roubado. Ni Yan brincou com a adaga em sua mão antes de se aproximar.